já vai começar a agir aqui na região da Grande Florianópolis. Já uma informação aqui da capital de Santa Catarina, que a gente conseguiu agora com relação também à coleta de lixo, que é feita pela CONCAP. Nós temos apenas 20% dos caminhões fazendo esse serviço e que deve ser também paralisado durante o final de semana. A informação é de que nas últimas horas, dos 22 roteiros comerciais que são feitos diariamente, apenas 8 foram cumpridos. Então a situação ficou complicada também para a coleta de lixo aqui na nossa região. E agora há pouco também você falou sobre o transporte coletivo aqui da Grande Florianópolis, que hoje está circulando aí com o horário de sábado e que amanhã, sábado, vai circular com o horário de domingo. Uma informação também que a gente deve repassar aí nas próximas horas é de que domingo é bem capaz que nós não tenhamos transporte coletivo aqui na região da Grande Florianópolis por causa da falta de combustível. A situação mais complicada fica no horário de pico, onde nós tivemos problemas aí de superlotação nos ônibus aqui da nossa região, por causa então do horário de sábado nessa sexta-feira. Para finalizar, com relação ao trânsito aqui na região da Grande Florianópolis, hoje parece até um dia de feriado, como você pôde mostrar aí na entrada e na saída da ponte aqui de Santa Catarina, na entrada da ilha de Santa Catarina, nas pontes Colombo Salles e também na ponte Pedro Ivos, a gente tem o trânsito muito bom, fluindo normalmente, via expressa, BR-282 na área continental e também a BR-101, que são os principais pontos de congestionamento na sexta-feira. O pessoal preferiu deixar o veículo em casa e pelo menos o trânsito vai fluindo normalmente aqui na nossa região. Voltamos ao estúdio do BG News Santa Catarina com você, Dino. Obrigado, Fábio Nossetti, pelas informações. Falando o Fábio Nossetti aqui da capital catarinense, além do transporte coletivo e serviços essenciais, os supermercados também estão assim, ó. Muita gente enchendo o carrinho. Agora há pouco, antes de vir para o BG News, eu passei em um supermercado aqui no centro, o cidadão estava com 5 carrinhos lotados. Caixas de leite, arroz, feijão, todo mundo apavorado, parece aqueles filmes de fim do mundo. Todo mundo corre para os supermercados, mas só que tem supermercados que estão limitando também os produtos, né? Alguns produtos estão sendo limitados em supermercados de Santa Catarina, mas a gente tem que manter calma. Vamos tentar manter a calma. E chega uma informação agora há pouco do Estado Maior do Exército e também da Defesa Militar no Brasil, de que o Alto Comando do Exército está nesse momento reunido em Brasília. Ou seja, como o presidente anunciou pela manhã num pronunciamento ao Brasil, através do rádio e da televisão, o Exército também, além das forças policiais, seja Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e também os estados com sua segurança pública, né, através da civil e da militar, vão atuar para desbloquear as rodovias ainda bloqueadas em todo o país e Santa Catarina não será diferente. Mas aqui o Exército não vai atuar por enquanto, apenas as forças do Estado, se necessário. Você vai ver a seguir, o Corpo de Bombeiros reduz o atendimento, ou vários atendimentos, para evitar a falta de combustível no oeste do estado. O BG News vai no rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o BG News. Eu quero agradecer aqui o número de telespectadores e de mensagens que chegam aqui ao BG News de todo o estado. Gente lá de Criciúma, de Chapecó, né? Aqui da Grande Florianópolis, do Vale do Itajaí, do Balneário do Rincão, reclamando, inclusive, né, da situação da greve. Muitas mensagens estão chegando. Você pode mandar aqui também, né? De qualquer lugar de Santa Catarina, você coloca o seu nome, aqui é o fulano de tal e da cidade de tal. O nosso WhatsApp é esse daí, ó. Nós temos também o Facebook do BG News e tem o WhatsApp que a gente está interagindo. Então não dá para responder todo mundo, mas a gente registra aqui todas as mensagens que estão chegando. Nós vamos agora dar uma olhada no portal R7 para você ver a situação aqui. Deixa eu mudar aqui de lado, esse aqui fica melhor. Olha aqui, ó. No R7, em pronunciamento, Temer anuncia que vai liberar rodovias do país com o uso da força. Força do Exército das Forças de Segurança. A liberação terá forças federais, Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar. Nesse momento, o Exército faz uma reunião também, o Alto Comando do Exército. Se necessário, segundo o presidente Temer, pode usar até como apoio ali o Exército para a liberação de rodovias federais em todo o país. A greve repercute na mídia internacional. Acabou o combustível em São Paulo e também em Porto Alegre.
Taxistas de São Paulo temem falta de combustível. Aqui não é diferente. Aqui muitos taxistas têm gás. Então gás não faltou. Tem posto que tem gás, você vai lá e abastece. Então a situação está bem complicada. E a paralisação, segundo o R7, afeta a distribuição de remédios em todo o país. A Agência Geral da União, a Advocacia Geral da União, pede uma multa de 100 mil por hora. Então está bem complicado a situação. Criança não está indo para a escola, estudante universitário não está indo para a faculdade nem para a universidade, postos estão sem combustíveis, tá uma complicação danada. Os caminhoneiros não estão em uma união nacional, cada caminhoneiro tem o seu estado, tem o seu grupo, como o Rio e São Paulo, e aqui em Santa Catarina também tem uma organização de caminhoneiros, mas não tem uma união em geral, não é unificado essa reunião. Se acabar a greve, que pode acabar hoje ou no final de semana, vem de Brasília, de um comando que reúne vários caminhoneiros para essa paralisação parar ou não. Caso contrário, a situação é essa que a gente está verificando neste exato momento. Em Xanxerê, no oeste do estado, o Corpo de Bombeiros fez o seguinte: a situação está complicada lá. Reduziu os atendimentos para economizar combustível. Dá uma olhada. Essas viaturas só vão sair desse local em casos de urgência. Com o objetivo de preservar a vida, o Corpo de Bombeiros em Xanxerê precisou reduzir os atendimentos desde esta quarta-feira. Com isso, a abertura de empresas deve atrasar, já que o serviço de vistorias foi suspenso. A medida é de prevenção, para evitar que falte combustível nos próximos dias para atender casos mais graves. Os postos que nos atendem por força contratual precisam manter uma reserva prioritária para nós, mas essa reserva também é finita. E como não está passando os caminhões que reabastecem esses postos, nós optamos por atender somente casos extremamente graves em que haja risco para a vida ou dos casos de incêndio. Por causa das paralisações, os caminhões não têm conseguido chegar até os postos de combustíveis para reabastecer. E se a situação não mudar dentro de 2 ou 3 dias, o Corpo de Bombeiros acredita que os atendimentos vão sofrer uma nova redução. Olha, em Xanxerê nós imaginamos, se não acontecer nada muito grave, nós ainda temos combustível para uma semana. Mas em algumas dessas cidades que eu mencionei para você, nós projetamos que a partir de 3 dias nós teremos que começar a fazer a interrupção total do serviço. Por outro lado, a Polícia Militar segue atendendo normalmente, já que percorre trechos mais curtos e conta com uma reserva de combustível. Então o atendimento continua normal. O que está sendo monitorado é a questão se a escassez de combustível se prolongar por um período, provavelmente alguma conduta diferente vai ser adotada. Mas, por enquanto, atendimento normal e atividade preventiva normal também. Então a população pode ficar tranquila que a Polícia Militar continua presente na cidade para coibir qualquer ilegalidade. A Polícia Militar, inclusive, nos informou, o coronel comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, que mesmo cidades onde tem essa escassez da falta de combustíveis, a polícia está trabalhando. Se não dá para ir com viatura, vai de bicicleta. Se não dá para ir de bicicleta, vai de motocicleta. Se não dá de motocicleta, vai fazer aquele velho método a pé. O serviço a pé, como existe em pequenos municípios de Santa Catarina. Aquelas cidades onde quase todo mundo conhece o delegado de polícia, se tem delegacia, ou o comandante da Polícia Militar no local, ou comando ali no local, que sejam aquelas pequenas companhias. Quem precisou deixar os filhos na creche teve que voltar para casa. Um dos motivos: não tem gás para cozinhar. Um exemplo disso aconteceu no hospital infantil. E as cirurgias eletivas, elas foram suspensas temporariamente. Dá uma olhada. Nos postos de saúde da capital, o atendimento até o momento continua normal. Com os ônibus circulando parcialmente, os servidores estão trabalhando. Por enquanto, não faltam medicamentos. Isso porque o abastecimento do estoque é feito a cada 15 dias. E, recentemente, a Secretaria de Saúde do município havia reposto os materiais e os remédios. Mas os veículos da prefeitura, esses sim, estão parados parcialmente. A frota está quase sem gasolina. Dos 40 veículos, hoje somente 13 estão circulando. Isso porque a secretaria conseguiu combustível com a CONCAP para garantir o atendimento das ambulâncias e dos pacientes de tratamentos mais graves. Nós estamos conseguindo manter somente as ambulâncias funcionando e os 13 carros que vão buscar pacientes para fazer terapia renal substitutiva e que não podem deixar de ir. O resto, todo o restante dos outros 30 e poucos veículos que a gente tem estão parados.
A situação pode se agravar se a paralisação continuar, pois o combustível dos veículos deve durar somente até segunda-feira. Como o nosso caminhão não tem combustível para fazer levar toda a roupa, essa questão toda dos medicamentos, insumos do dia a dia, de limpeza, que saem do nosso almoxarifado central, como nós estamos sem combustível, isso vai começar a ter problemas. No hospital infantil, as cirurgias eletivas foram suspensas temporariamente. No hospital universitário, a preocupação é com os próximos dias, com a falta de alimentos e outros materiais. Então, estamos tendo que rever cardápios, mas, de qualquer forma, em relação aos materiais de assistência, nós temos um estoque de segurança que está nos permitindo manter a assistência, né? Na área da educação, os reflexos da greve também começam a aparecer. No Instituto Estadual de Educação, maior unidade pública de Santa Catarina, salas de aula com pouquíssimos alunos e outras completamente vazias. A escola tem cerca de 5.200 estudantes nos 3 turnos. Só no período da manhã são 2.000 estudantes. Mas hoje, o número de alunos que veio para a escola não chega a 200. Segundo a direção, muitos não vieram hoje com medo de não ter como voltar para casa quando as aulas terminarem. Nesta creche não há atendimento hoje, porque não há gás de cozinha para fazer a alimentação das quase 300 crianças. O mesmo se repete em pelo menos outras 2 unidades, que também estão com abastecimento comprometido. Está complicado, hein? A situação está bem complicada na área da saúde, na área da segurança. Por enquanto não, né? Estão abastecendo as viaturas aí. Mas educação, vocês viram na matéria da Karine Kopp, está bem complicada aqui na capital e também em várias cidades do interior. O governo federal anunciou que vai acionar as Forças Armadas para acabar com a greve dos caminhoneiros. E sobre esse assunto a gente conversa ao vivo pela internet com o cientista político Eduardo Guerini. Boa tarde, Eduardo. O governo já perdeu o pulso, o controle, as rédeas e chegou a esse ponto de usar a força para que o país volte à normalidade? Boa tarde. Boa tarde, Dino. Boa tarde a todos que estão assistindo o BG News. Realmente essa situação de desabastecimento, de caos que se criou desde a paralisação nacional dos autônomos e depois foi encampada pelas transportadoras, ela é uma situação excepcional que exige a atuação do governo. Estranhamente, o governo demorou muito para negociar e, ao mesmo tempo, para acionar mecanismos preventivos para que não ocorresse esse desabastecimento de combustível e também já desabastecimento em outras áreas, como a alimentação, provocando uma paralisia em toda a cadeia produtiva. Mas essa fraqueza, esse governo cambaleante acabou só fechando um acordo ainda parcial com uma parcial da categoria, que impediu que se finalizasse o processo paredista dos caminhoneiros no Brasil. Me parece que existe ainda uma interpretação equivocada do governo, achando que com uma Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, ele teria o fim da greve. O que está acontecendo é que tem outras categorias que não aceitaram o acordo por não acreditar e não ter confiança de que será cumprido, tendo em vista que já ocorreu outra paralisação e também não foi cumprido o acordo. Inegavelmente, a atitude da Presidência da República é justamente para evitar esse movimento de lockout que gera um caos geral em todos os setores, como nós vimos anteriormente nas entrevistas. O governo não descarta essa possibilidade de lockout por parte das empresas. Até houve uma nota hoje pela manhã a respeito disso. As empresas estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Se realmente houve esse tal de lockout, aí a situação se complica, é pior do que a gente imaginava, né, Eduardo? Com toda certeza, a paralisação começou com os transportadores autônomos, os caminhoneiros, por conta da alta generalizada do óleo diesel, que impactou na margem de lucro dele, mais as questões dos pedágios, dos custos inerentes à atividade dos caminhoneiros autônomos, mas as empresas transportadoras aproveitaram a aceitação da opinião pública diante de o impacto também que sentiam no bolso com o preço exorbitante da gasolina
e do álcool, isso gerou uma capacidade de articulação, porque os grandes transportadores pretendem aumentar a sua margem de lucro, ganhando, inclusive, uma renúncia fiscal até o final do governo Michel Temer, e também um congelamento, mesmo que pontual, do óleo diesel a cada 30 dias. Isso significa dizer que a política adotada pela Petrobras não foi a mais adequada no momento em que o preço do barril está na casa dos $80 e a taxa de câmbio hoje está em torno de R$ 3,70. Então, isso impactou negativamente e o tal do realismo tarifário ele não pode ser adotado de maneira muito forte, né, uma vez só, né, causar esse mal todo uma vez só. E é claro que a Petrobras, ela, ao flexibilizar isso, e o próprio governo flexibilizando, acabou dando força ao movimento de paralisação que se espraiou por todos os estados do Brasil. A nossa imagem foi manchada internacionalmente, né? A situação está bem complicada em todo o país. Não se descarta, por que não? Em política tudo pode acontecer, mas será até estão circulando informações por aí de que o governo pode cair. Não se descarta nada, né? Em política tudo pode acontecer. Né? Com certeza, Dino. A questão básica é que esse governo ele já acabou. Ele é um governo fraco, ele está refém de uma articulação, de um Congresso fisiológico que deixou de trabalhar e estava preocupado com a eleição e que não foi chamado à responsabilidade, tanto que na quarta para quinta-feira a Câmara dos Deputados votou a reoneração de vários setores, portanto o custo vai ser repassado para vários setores, a reoneração da folha de pagamento, PIS/COFINS, e inclusive o Congresso Nacional pelo menos tratou de retirar a CID, né, aquela contribuição de 2%, que foi prontamente negado pelo movimento. Mas o governo ele está paralisado, há uma paralisia decisória, mas mais do que isso, demonstrou que nós precisamos planejar para evitar esses problemas pontuais, mas também um problema estrutural. Nossa malha rodoviária, nossa cadeia logística modal, está toda ela pautada no transporte rodoviário, quando nós temos meios logísticos de transporte muito mais eficientes, mais baratos, que é o caso da ferrovia e do transporte marítimo. Então, o governo, e sucessivos governos têm feito isso, colocam nos seus planos, mas não executam. Esse governo, ele infelizmente, ele foi sepultado nessa paralisação, está enfraquecido, não consegue dar respostas diante de um cenário de crise internacional, fatores externos e fatores internos. Então, necessariamente, a paralisação dos caminhoneiros acabou sepultando, demonstrando a fraqueza do governo Michel Temer, que teve que acionar as forças de segurança nacional para tentar, pelo menos, evitar o caos para o início da semana que vem. Provavelmente nós teremos a normalização das atividades somente no meio da semana que vem. Um país em crise, paralisado, é algo bastante surreal, e a inação do governo Temer e do seu ministério foi algo surpreendente. Eduardo, obrigado pela entrevista. Vamos tentar fazer um bom final de semana, tá bom? Grande abraço. Com certeza. Ficaremos em casa. Bom final de semana a todos. Segura a gasolina, hein? Segura a gasolina aí. Com certeza. Tem que segurar a gasolina. Obrigado, então, ao Eduardo Guerini, cientista político. O que ele disse ali é que todo o povo brasileiro diz, e nas mensagens que a gente recebe aqui a todo instante, né? Gente falando aqui, olha, jamais o Exército vai entrar nessa briga e a greve vai continuar. Está aqui a resposta do telespectador. É boa a identificação também de onde você está falando. Garopaba está na greve. Está aqui, acaba de chegar uma informação aqui também. Fora os vídeos que o pessoal está mandando, são vídeos das paralisações que ocorrem em Santa Catarina. A gente até agradece aqui também. Tem o depósito de gás em Joinville, mas acabou. O gás na cidade inteira. Não foi só em Joinville, querido. Acabou o gás em todo lugar, não é verdade? Tem gente que está faltando gás também, ó. Qual estrada está trancada? Pergunta o telespectador. Todas, quase todas,
Mesmo assim, veículos particulares, veículos oficiais passam, como ambulâncias, carros da polícia, carros de bombeiros, ou situação de emergência, os carros estão passando. Apenas caminhões que estão sendo parados. Aqui, Balneário de Rincão, estamos sem gás desde quarta-feira à noite. Valéria e Ivo, de Balneário Rincão, que estão acompanhando também o BG News. Então, continue mandando aí, ó. O WhatsApp é esse, você pode mandar. Coloque o seu nome e a cidade que você está assistindo o BG News. Você pode se manifestar. Aqui a gente usa a nossa democracia no BG News. Você vai ver a seguir. 80% dos produtos já estão em falta no centro de abastecimento de Joinville, no norte do estado. O BG News vai no rápido intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com o BG News. Olha, muita gente aqui se manifestando. É por isso que eu digo, né? Como a gente vive num país democrático, é importante que as pessoas se manifestem. Uns contra a greve, outros a favor da greve. Aqui está o cidadão que mandou para a gente aqui, né? O povo quer sim intervenção militar nas contas, mas contra o governo. Dá a opinião dele aqui. Não é verdade? Tá perguntando o que mais dele aqui, ó. Para acabar com tudo, nós vamos parar tudo. Parem de ficar falando que a greve dos caminhoneiros está prejudicando. O governo já está nos prejudicando há muito tempo, é a opinião do nosso telespectador. Obrigado ele que participa aqui junto com a gente. Está chegando mais aqui também, né? Outro aqui falando lá da Praia de Fora, o Marcelino Santos da Praia de Fora. O que mais está chegando aqui? Olha, é muita coisa para a gente poder ler aqui. Não acho interessante fazer uso da força, mas os militares poderiam tentar liberar os caminhões de combustível, medicamentos e materiais hospitalares necessários à população. A lei de Dayana de Palhoça apoia a greve após a corrupção nos impede de crescer. Enfim, tá aqui as mensagens. Obrigado, tá? Continue mandando mensagens aqui, porque nós temos depois do Giro Policial e logo mais do Jornal do Continente. Então essas mensagens podem ser lidas também em nossos telejornais. Uma última notícia, uma notícia que chegou agora há pouco. A Prefeitura de Chapecó acaba de declarar a situação de emergência. A gente fala ao vivo pela internet com o repórter Diego Antunes. Boa tarde, Diego. Como é que está a situação por aí? Então, situação de emergência em Chapecó, é isso? Exatamente. Uma ótima tarde mais uma vez a você, Dino Montes, e a todos que acompanham a programação da Record News Santa Catarina. Esse decreto acaba de ser entregue, inclusive emitido pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Chapecó. Entre todos os detalhes e também as ponderações aqui do decreto de emergência, ele cita o seguinte: considerando o desabastecimento de combustível que afeta todo o território de Chapecó e também afeta diretamente todos os serviços públicos oferecidos pelo Executivo Municipal. Entre outras questões que o decreto traz também, a partir de agora, todos os órgãos municipais, secretarias, todos os departamentos da Prefeitura estão diretamente atuando sobre a organização da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que está monitorando cada ponto, cada problema que vier a surgir a partir da publicação desse decreto assinado pelo prefeito de Chapecó, Luciano Buligon. E também o que chama a atenção aqui no decreto é o seguinte, que fica autorizado o abastecimento de veículos de propriedade do governo do estado de Santa Catarina, ou seja, Polícia Militar, a Polícia Civil, o IGP, o IML e também outros órgãos, Corpo de Bombeiros também, por exemplo, ficam diretamente aos órgãos de segurança do estado. E também por quê? Porque já existe a possibilidade de falta de combustível para viaturas. Nesse sentido, a Prefeitura está disponibilizando combustível para esses veículos das forças de segurança. Em contato com o 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Chapecó, fomos informados que as viaturas estão circulando normalmente, bem como as viaturas da Polícia Civil, mas se necessário for, todas elas serão abastecidas a partir desse decreto por parte da administração aqui de Chapecó. A situação aqui está bastante complicada, viu? E não deve ser diferente na maioria do estado, das outras cidades do estado. Já faltam insumos para a alimentação dos animais no campo, os plantéis de suínos, de aves, muitas aves, inclusive, correm o risco de ficar sem alimentação a partir do sábado, leite sendo derramado, sendo jogado fora porque não há a recolha desse produto, os caminhões não conseguem chegar até as agroindústrias e, consequentemente, também não há vazão desses produtos, muita aglomeração de pessoas, caminhoneiros e também da sociedade civil organizada
nos pontos de bloqueio. Aqui em Chapecó são 2, pelo menos, um no trevo de acesso à BR-282 e também o outro na SCT 480, que dá a saída e faz a ligação com o estado do Rio Grande do Sul. Nenhum posto mais possui combustível. Inclusive, o diesel, que era o último a ser utilizado, estava sendo utilizado por caminhonetes e alguns caminhões dentro da cidade, também já está acabando. Essa é a situação aqui no município de Chapecó, a maior cidade do oeste catarinense, e ela se agrava ainda mais nos municípios vizinhos, já que existem, por exemplo, cidades como Guatambu, que só tem um posto de combustível, e ontem à tarde, às 2 horas da tarde, já não tinha mais como abastecer todos os veículos lá da cidade. Inclusive, as pessoas percorriam aqui os municípios em busca de gasolina e não estavam mais encontrando. Enquanto isso, os grevistas permanecem mobilizados nos trevos, nos acessos, nos bloqueios, aguardando, inclusive, ações que venham a acontecer com base nas forças de segurança que agora já estão autorizadas pelo presidente Michel Temer a atuar. Inclusive, a gente já citou, inclusive em todos os telejornais e também veículos do Grupo RIC, que as polícias de cada estado, a exemplo da Polícia Militar de Santa Catarina, também está autorizada a atuar juntamente com o Exército, com a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional para desobstruir as rodovias e fazer com que o fluxo volte ao normal, consequentemente. Uma outra informação é que aqui em Chapecó, como não há caminhão circulando, nem entrando na cidade nem saindo, alguns estabelecimentos estavam se utilizando de veículos de passeio para fazer, então, com que os produtos chegassem, supermercados, enfim, mercearias, em padarias, e isso acabou, então, também sendo descoberto pelos motoristas que estão no bloqueio, e por esse motivo esses veículos também estão ficando parados em cada uma das mobilizações. A gente continua acompanhando todas as informações. A qualquer momento podemos entrar na programação da Record News Santa Catarina. Logo mais no Jornal do Continente também teremos informações sobre a quantidade de funcionários que estão sem trabalhar no estado, principalmente ligados à indústria e à agroindústria. A exemplo da Aurora Alimentos, que em todas as suas unidades em Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, já conta com 28 mil funcionários sem trabalhar, pelo menos desde a quinta-feira. A gente continua ligado e daqui a pouco podemos voltar com outras informações direto aqui de Chapecó. É com você, Diego. Obrigado, Diego Antunes, ao vivo de Chapecó. Ele que apresenta o RIC Rural no domingo, apesar de toda esta confusão. Eu estava vendo aqui as mensagens que estão chegando. A maioria das pessoas é a favor da greve. Muita gente é a favor da greve dos caminhoneiros, contra o governo e a favor da greve, mesmo sendo prejudicial vários setores essenciais. A gente vê, apoio à greve, pois a corrupção nos impede de crescer, diz Leide Dayana, do município de Palhoça. Chega outra informação aqui também, do Mário. Sujeito para os incompetentes governantes diminuir os privilégios, né? O Mário que acabou de mandar a mensagem agora também. Então está chegando mensagem uma atrás da outra, de São Francisco do Sul. O Ari também se manifesta, né? Pede que a mídia fale porque ele apoia também os motoristas. Pergunta com respeito aos que eles precisam, qual canal de TV que o apoia o contrário, né? Ele está falando aqui dos veículos em geral. Nós estamos fazendo um trabalho isento, né? Nosso trabalho é ser isento, numa informação começa a repassar para vocês, mostrar o lado da greve, mostrar o que é prejudicial e quem é a favor ou quem é contra. Você vai ver a seguir os reflexos da greve dos caminhoneiros na capital catarinense. Ônibus lotados, filas nos postos, sem combustível e trânsito vazio. Vocês vão acompanhar em detalhes dentro de instantes. Obrigado a você que está acompanhando o BZ News. Hoje é uma edição especial, muita gente interagindo pelo Facebook. Agradeço o pessoal do Facebook, também pelo WhatsApp. Várias mensagens estão chegando de todo o estado de Santa Catarina. As empresas de Joinville pararam a produção e deram férias coletivas para os funcionários. A Prefeitura da cidade divulgou uma nota informando que, por falta de reposição, a Ceasa, lá em Joinville, está fechada até amanhã. Era para ser o dia de maior movimento no Ceasa de Joinville. Mas o desabastecimento de produtos se agravou por conta da greve e a unidade suspendeu as atividades. O estoque não chega a 5% da capacidade. Quem trouxe produtos vendeu o pouco que tinha,
mas está preocupado. É ruim para nós, porque nós temos que trabalhar, nossa vida é essa aí. No box desse comerciante, as últimas caixas com alimentos devem ser vendidas hoje. Ele já liberou 10 funcionários e tem 6 caminhões parados. Reflete muito no abastecimento em Joinville, principalmente em mercados que eu atendo, restaurantes, não tem como trabalhar e antes de segunda-feira eu não tenho mercadoria para trabalhar. Mesmo que a paralisação termine, a previsão é que o Ceasa leve uma semana para repor todo o estoque. Por conta da greve, indústrias também sentem os efeitos. A gigante Embraco suspendeu a produção temporariamente. No comunicado, a empresa diz que a atitude foi tomada por conta da impossibilidade de receber matéria-prima e de escoar os produtos. Além de Joinville, a unidade de Itaiópolis também parou as atividades. Além dela, a Schultz também não descarta parar, caso não receba material até o fim de semana. O vice-presidente da CIG é favorável ao movimento, mas teme pelos reflexos na economia. Para ele, o modelo político contribui para o cenário atual. Certamente que nós temos que rediscutir isso. Acho que o governo tem que buscar fazer as reformas que são absolutamente imprescindíveis. O Congresso tem que entender a importância disso, tá certo? E não pode ficar vinculando a aprovação de reformas à troca de favores, né? E a sociedade tem que entender também que sem essas reformas o país não vai conseguir criar suas condições para continuar crescendo. Olha, uma das áreas afetadas pela greve foi o transporte coletivo. Aqui em Florianópolis, os ônibus ficaram lotados e o trânsito fluiu tranquilamente, porque muitos veículos ficaram sem combustível. Muita gente deixou o carro em casa. Aqui na TV, quase todo mundo veio de ônibus. Alguns vieram de ônibus, ou muitos vieram de ônibus e deixaram o carro em casa, porque não tinha combustível. Fila somente para acessar os postos, os poucos que ainda tinha gasolina ou etanol ou diesel. Sexta-feira em Florianópolis e os ônibus com horários de sábado mais reduzidos. Nos pontos, muita gente se virou como pôde para chegar ao trabalho. O ônibus super lotado, não tem lugar para as pessoas estar sentadas, é muito ruim, está prejudicando a população. No terminal de integração do centro, a mudança de horários nas linhas gerou filas. Alguns ônibus saem do terminal com uma lotação acima do normal. Está complicado, né? Mas é por uma boa causa. É complicado, mas é uma medida necessária para o país, né? Está na hora de todo mundo se unir contra esse governo que está acabando o nosso país. A corrupção está por todos os lados. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Florianópolis, a situação do transporte coletivo na cidade pode se agravar se o abastecimento de combustível nos postos não for normalizado. Nós temos combustível nas garagens hoje para até sábado à tarde, então provavelmente já no domingo não teríamos circulação do transporte na cidade. Por falar em postos, a sexta-feira começou com vários sem combustível para venda ao consumidor. Os poucos estabelecimentos da região com gasolina à disposição atenderam centenas de clientes. A consequência foi a formação de filas nas ruas próximas aos postos. Neste, em Capoeiras, parte continental da capital, a fila chegava na Avenida Ivo Silveira. Os motoristas tiveram que ter muita paciência para enfrentar a espera de até 3 horas para conseguir abastecer os veículos. Se a gente não fizer isso, não tem condições de se locomover. Hoje eu estou na fila para poder levar meu filho no colégio, minha esposa para o trabalho. Este outro estabelecimento, na Avenida Mauro Ramos, no centro da capital, vendia apenas R$ 80 de gasolina para cada cliente. A fila de veículos chegou até a região do Beira-Mar Shopping e também se estendeu para ruas transversais próximas ao posto, como a Rua Ferreira Lima. Estou faltando serviço para poder pegar gasolina. Estou 2 dias procurando gasolina. Cheguei aqui na reserva. Tive a informação que esse posto tinha combustível e vim para a fila. Eu não estou nem abastecendo para mim, estou abastecendo para o meu irmão, que eu trabalho a pé e ele é obrigado a trabalhar de carro. Trânsito complicado mesmo, só próximo aos postos com combustível. Nas outras áreas, a situação foi bem diferente. Um efeito colateral desse dia complicado e dessa crise dos combustíveis pode ser visto nessas imagens. Essa aqui é a Via Expressa Continental, o principal acesso à ilha de Santa Catarina. Agora são 8 horas e 25 minutos da manhã. Geralmente, neste horário, o sentido centro, que é esse que você vê nas imagens, está completamente congestionado. São geralmente 6 quilômetros de fila na direção da ilha de Santa Catarina. Nesta sexta-feira, é possível ver pelas imagens o trânsito completamente tranquilo.
parece fim de semana. Nas pontes, o tráfego também fluiu normalmente. A mesma situação foi verificada na Avenida Beira-Mar Norte e em outras ruas da área central de Florianópolis. Reflexo direto da redução do número de veículos e dos horários de ônibus em função do desabastecimento de combustíveis. Olha, atenção, a Prefeitura Municipal de Florianópolis está reunida neste momento com o movimento grevista para que os grevistas, os caminhoneiros, liberem pelo menos alguns caminhões tanques para que chegue o combustível à capital catarinense e que esse combustível, diesel, possa abastecer a frota do transporte coletivo. Caso contrário, não haja um acordo entre a reunião que acontece do comando aqui da Prefeitura Municipal com os grevistas, vai ficar complicado. A reunião está acontecendo, estão vendo imagens aí? Vai ficar complicado ter ônibus no final de semana. Agora há pouco o secretário de Mobilidade deu uma entrevista dizendo que se não tiver o óleo diesel para abastecer a frota, não vai ter transporte coletivo, então vai ficar bem complicada a situação. Mas não são apenas o transporte coletivo também não. Os carros de emergência, os carros que utilizam combustível, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e os carros da área de saúde. A reunião acontece nesse momento, vocês estão vendo imagens aí, nós até no Giro Policial, logo mais, se a gente não der tempo de informar agora, durante a nossa programação a gente vai dar detalhes do que foi acertado entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Segurança Pública e o movimento grevista. Você vai ver a seguir, com pouca gente na rua, hein? O comércio também já sentiu impacto com a diminuição nas vendas. Reportagem você acompanha dentro de instantes. Estamos de volta com o BZ News. Hoje uma edição especial ainda falando do 5º dia da greve dos caminhoneiros em todo o país. Olha, nós vamos falar agora que os caminhoneiros continuam paralisados em Palhoça, na Grande Florianópolis. A repórter Karina Kopp acompanhou a mobilização e acompanha também e tem mais informações para a tarde desta sexta-feira. Boa tarde, Karina. Oi, Dino. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, aqui na Grande Florianópolis, a maior concentração dos caminhoneiros é aqui no ponto onde a gente está agora, no quilômetro 216 da BR-101, em Palhoça, no sentido sul do estado. Aqui estão cerca de 700 caminhoneiros. A manifestação é bastante pacífica, os motoristas que passam por aqui estão sendo chamados pelos colegas a parar, a estacionar o carro e a aderir a essa manifestação que começou há cerca de 5 dias. O que a gente percebe também é que há aqui muitas pessoas da comunidade, pessoas que vieram aqui do entorno apoiar essa causa. Eles tocam o hino nacional de tempos em tempos, estão com bandeira do Brasil, com faixas, com cartazes, mostrando apoio e solidariedade a essa causa dos caminhoneiros. O que a gente percebe também é que os veículos de passeio que passam aqui pela marginal da BR-101 também apoiam essa manifestação. Eles fazem buzinaço, eles dão sinal de positivo para os caminhoneiros, mostrando que são solidários a essa causa. Então, Dino, a expectativa desses manifestantes que estão aqui, este com certeza é a maior concentração de motoristas aqui na Grande Florianópolis, já que em todo o estado temos cerca de 50 pontos de manifestação. Aqui na Grande Florianópolis este é o maior e a expectativa desses caminhoneiros que estão aqui é continuar essa greve. A expectativa é que hoje eles permaneçam por aqui, durante o final de semana também, e para eles aqui, o que eles me informaram, porque a gente andou conversando com vários que estavam por aqui, é que essa greve não tem data para terminar. Volto contigo aí no estúdio, Dino. Obrigado, Karina Kopp, falando de Palhoça. Olha, com pouco ônibus e vários carros de passeio sem circular, o comércio já sente os reflexos da mobilização dos caminhoneiros. Dá uma olhada. Nessa barbearia no centro de Florianópolis, cadeiras vazias. Os funcionários todos vieram trabalhar, mas os clientes não têm aparecido nessa semana. Nada que mude o apoio do proprietário à paralisação dos caminhoneiros. Alguma coisa tem que acontecer, não sei. Eu acho que desse jeito não dá para ficar. Nessa outra loja que vende calçados, a preocupação, além da baixa procura no número de atendimento aos clientes, também é com os estoques. A nossa mercadoria está parada, faz 4 dias que a gente não recebe. Então, às vezes eu tenho o cliente, mas eu não tenho o produto para oferecer para ele.
A Câmara Dirigente Lojistas aqui de Florianópolis já avalia essa sexta-feira como o dia de menor movimento no comércio. Isso também influenciado pela redução no atendimento do transporte público, que funciona nessa sexta com o horário de sábado. A Câmara orienta os seus comerciantes que mantenham o atendimento normal, decisão que cabe a cada empreendedor, levando em consideração a própria dificuldade de deslocamento dos funcionários com a falta de combustível. Cada um está tomando suas medidas aí para poder manter o seu comércio em funcionamento, e esperando ver até que ponto vai essa paralisação. No mercado público de Florianópolis, as mercadorias continuam nas prateleiras. O que houve foi uma redução no camarão, que vinha do Rio Grande do Sul, e parte ficou preso também nos bloqueios da BR-101. Altera o movimento, porque a gente já está vendo que o pessoal não está vindo por falta de gasolina, às vezes com medo do ônibus, né, com horários reduzidos. O comércio de Florianópolis continua atendendo em horário normal. Nos supermercados em que a nossa equipe percorreu na manhã desta sexta-feira, as pessoas compravam as mercadorias ainda com tranquilidade. Alguns supermercados, como esse que funciona aqui nesse shopping na Avenida Beira-Mar Norte, estão conseguindo repor algumas mercadorias, como esse caminhão, por exemplo, que está descarregando agora produtos de hortifruti. São pequenos agricultores aqui da região da Grande Florianópolis que ainda estão fornecendo esse material, mas a média aqui era de pelo menos 3 caminhões por dia. Hoje será apenas um. Complicado, hein? Vamos um rápido intervalo. Segura aí, o BG News vai no intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com o BG News. Olha, um dos eventos de marketing e vendas mais esperados do ano já chegou na capital. Dá uma olhada. O Marketing Mix é o maior e principal evento do segmento em Santa Catarina. É um momento de atualização dos profissionais que diariamente desenvolvem estratégias de propagação das marcas e de vendas. O universo do marketing tem mudado com muita velocidade, acompanhando as mudanças de comportamento do consumidor, das pessoas, né, da sua nova forma de ver a vida. Então esse profissional tem que estar conectado e antenado. E conhecimento só faz sentido quando compartilhado. A interação entre os profissionais da área também amplia o networking, a rede de contatos fundamental para o aprimoramento dos negócios. É uma oportunidade de troca de cartões de visitas, conhecer outras experiências, um intercâmbio e atualização entre os profissionais. Então, realmente é uma experiência e uma passagem obrigatória para quem atua na área de negócios. Os 1.200 participantes acompanham as palestras com empresários e executivos referências em várias áreas. O Marketing Mix segue até o fim do dia no Centro-Sul, em Florianópolis, e os associados que adquiriram o passaporte vão ter descontos em outros eventos que a ADVB formalizou parceria. Para quem adquiriu o passaporte, concede benefícios na aquisição de outros 2 importantes eventos, que é o Empreende Brasil e o RD Summit. Então, a ideia é trazer para esse profissional o que é de melhor em conteúdo, informação, para ele desempenhar o seu papel com a melhor qualidade possível. O BG News desta sexta-feira vai ficando por aqui. Obrigado.